Amém, queridos? Graça, paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Nosso coração sempre alegre quando nós nos desprendemos de qualquer compromisso, expediente ou atividade para virmos a este lugar que a minha Bíblia chama de a porta dos céus. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 4, e vamos ler o verso de número 19, que diz, Filipenses 4, 19: O meu Deus, conforme a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Vamos ler junto? O meu Deus, segundo a sua nossa necessidade, com sua riqueza suprirá a cada uma delas. Feche os olhos. Pai bendito, aqui está a tua palavra. Oro pedindo, Senhor, a tua suficiência para esse momento nobre, sublime e glorioso, quando nós nos aquietamos em nosso lugar e ficamos na expectativa de que a tua voz, e só ela pode nutrir, só ela pode alimentar, só ela pode satisfazer plenamente as nossas almas. Então queremos que nesta noite mais uma vez se dê, como tens feito em nós e conosco desde sempre. Obrigado, que nada nos incomode ou perturbe, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título: o Deus de toda suficiência. Se existe uma coisa que me deixa às vezes perplexo e muitas das vezes revoltoso, é com um aspecto da vida do crente que ele é bastante significativo, que é a sua vida profissional, a sua vida econômica, a sua vida financeira. Nós sabemos que existe um complô do inferno para nos infelicitar, e muitas das vezes com argumentos, derrotistas. Olha, o nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, mas nós vemos que algumas pessoas se desencantam com as promessas de Deus e arrumam, formam até frases e jargões, dizendo que a vontade de Deus é que nós sejamos miseráveis, sejamos pobres e sejamos pessoas que padecem necessidade. Quando nós vemos o apóstolo São Paulo expressar-se desta maneira, nós podemos viajar no tempo, nas Escrituras Sagradas, e vermos o que Deus ele fez e o que ele promete, inclusive, fazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? A obra do diabo é tornar você infeliz, tornar você miserável, e quer que você, como eu vejo muita gente arrastando-se de um lado para outro, em busca do mínimo para ter o quê? Para ter o próprio alimento. Quando eu falo isso, eu falo com bastante propriedade. Por quê? Porque também sou uma pessoa de um ganho pequeno. Eu sou funcionário público, já de longa data, aposentado há muito tempo, há 17 anos que eu então vivo
minha aposentadoria. Mas quando eu não era aposentado, também o meu ganho não era significativo. E tenho uma família bastante grande, muito grande. Poucas pessoas, elas aventuram a ter uma família na dimensão que eu a tenho. Então, eu e minha esposa geramos 8 filhos na terra. E presta atenção, todos eles sustentados por esse braço. Todos eles. Não tive subsídio e não tive ajuda absolutamente de ninguém. O meu Deus, com a sua riqueza, supriu todas as minhas necessidades. Acontece que num período da minha vida, eu não tinha Deus. As pessoas, quando a gente diz essa frase, quando a gente pronuncia essas palavras, elas parecem que ficam como que escandalizadas. Porque lá fora, dessas portas para fora, as pessoas gritam que tem Deus. Lógico que eu tenho Deus. Existem muitas frases feitas com respeito a esse aspecto. E elas, inclusive, elas se contactadas, confrontadas conosco ou por nós, elas às vezes passam até a nos desprezar e até odiar, porque nós dizemos o que a Bíblia diz: se aqueles que recebem Jesus, elas se tornam filhos de Deus, e é a minha Bíblia que diz isso lá em João 1, aquelas pessoas que não recebem, e presta atenção, receber Jesus não é você pendurar no seu pescoço um crucifixo, não é você colocar na sua casa também um crucifixo, não é você abrir a Bíblia e colocar ela exposta em lugar nenhum, não é você tatuar o seu corpo, não é você, inclusive, portar a Bíblia andando debaixo do seu braço de um lado para outro, também não é. Se trata de um novo nascimento, uma vida onde agora você passa a ser filho. Veja bem, minhas filhas, todas elas são herdeiras minhas, como eu fui herdeiro dos meus genitores, dos meus pais. E todo bem, toda a riqueza, todo o patrimônio do meu pai foi dividido entre os 4 filhos. E eu o farei entre os 7 filhos, ou as 7 filhas que eu as tenho. Para o quê? Para que elas usufruem. Então você percebeu? Isso daí é lei, isso daí é direito. Agora eu pergunto, se somos filhos de Deus, como esses 7 bilhões e 200 milhões que estão aí no planeta, e eles alardeiam ser filho de Deus, por que então a miséria? Por que então a fome? Por que então as desgraças? E não adianta você dizer, mas nós estamos neste mundo, este mundo é caído, esse negócio todo. Não, Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Sabe o que Ageu, o profeta Ageu, fala no capítulo 2, no verso 8 do seu livro? Está escrito ali: minha é a prata e meu é o ouro. E no verso 9 ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Significa o quê? Que Deus quer exaltar você quando você passa a ser realmente o seu filho, quando você é inserido na família de Deus, e aí você passa a ser herdeiro. A referência que a Bíblia nos dá é com respeito a um povo. Foi o primeiro povo de Deus na terra. Viu? A primeira comunidade de Deus na terra é o povo hebreu, é o povo israelita, é o povo judeu. E este povo, desde os seus primórdios, eles sempre viveram na terra.
Agora eu pergunto, como que vive um judeu na terra? Você já viu, eu já fui lá na terra deles. Você já viu, se você vê miserável lá como eu vi pedindo, lá eu vi pedindo, não é judeu, são palestinos, são árabes, são pessoas que estão vivendo ali e eles estão com a vida aos pedaços e estão pedindo. Ou você vai discordar que as pessoas que estão nos cruzamentos, as pessoas que estão nas calçadas aí, debaixo das marquises, as pessoas que estão no trânsito pedindo, elas estão bem de vida? Lógico que não. Então esse povo, que é o povo judeu, que são filhos de Deus, eles são abençoados. Foram, como eu também, muito castigados quando desobedeceram. Aliás, por eles estar dispersos por todo o mundo, como eles estão, eles só o foram porque eles não obedeceram. O que Jesus falou para ele? Ah, Jerusalém, eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os pintainhos, mas você não quis. Quando você não quer, se você não quiser ouvir esta minha mensagem, você tem todo o direito. Mas uma vez eu e minha mulher fomos à médica dela. Sabe que a médica dela falou para minha mulher? Você pode comer de tudo que você quiser, você só não pode vir aqui se queixar de dor. E eu concordei em gênero, número e grau com ela. Por que nações como os Estados Unidos, nações prósperas, eles estão aí apodrecendo em vida? Por quê? Porque eles não sabem comer. Não sabem, são ricos, são prósperos, mas eles fazem da riqueza bobagem. Muitas pessoas, eu quando vou com a minha esposa em shopping, essas coisas todas, em alguns lugares, eu vejo que as pessoas, numa praça de alimentação, ali tem comidas diversas. Mas o que você vê elas comerem? Aquela bobagem de Habib's e McDonald's e hot dog, essas coisas, é o que estão comendo. E aí o que acontece com a saúde deles, a vida deles? Vai para o brejo. Não querem seguir as normas de alimentação que é saudável. Há muito tempo atrás, um médico disse, e eu ouvi: o que é bom para a sua boca é ruim para o seu corpo, e o que é ruim para a sua boca é bom para o seu corpo. Mas, eu gosto das coisas que apetecem, que satisfazem. Aí fuma, bebe, joga, mente, rouba, come. Aí as coisas, foi o que aconteceu com Israel. E eles foram dispersos por causa da obediência. Mas, por serem filhos, aonde quer que eles forem, eles são abençoados e são prósperos. Você não encontrou um judeu pedindo na estrada. Não pediu, não encontrou. E nem vai encontrar. Por quê? Porque são filhos de Deus, são abençoados. A minha Bíblia diz em Gálatas 3, no versículo 7 e no versículo 9, diz que os que são da fé são benditos com os crentes de Abraão. Eu sou, eu não sei você, eu sou da fé. Agora não é aquela fé que eu propago, é aquela fé que eu vivo. Falar de Deus, todo mundo lá fora fala, mas como é que eles estão? E eu, como disse, com um salário pequeno, de nada, mas colocado nas mãos de Deus, o Deus da multiplicação. Você viu o que Jesus fez lá na montanha? Com 5.000 pessoas, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou-os, e eles todos se satisfizeram, e sobraram 12 cestos de sobras, porque com Deus não tem miséria. Como é que está a sua vida? Como é que estão suas contas?
Como é que está seu salário? Como é que está a sua família? Como é que estão suas coisas, seus negócios? Como que estão? O devorador está entrando em tudo, está anulando o quê? Seus sonhos, está acabando com a sua esperança. É o que eu vejo e ouço lá fora. O diabo não pode tocar, segundo a minha Bíblia, porque esse livro aqui é a minha Bíblia, como Paulo fala lá no capítulo 16 Romanos, segundo o meu evangelho, ele fala lá. Qual é o evangelho de Paulo? Ele diz o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, em Romanos 16 ele fala, viu? Para salvação. Salvação não é só você ir para o céu, salvar você das desgraças, da miséria, da pobreza. Isso sim é um escândalo. Escândalo. Você não pode comer, beber, não pode sonhar, não pode adquirir produtos e coisas. E alguns líderes de igreja aí dizem que Deus gosta da pobreza, da miséria. Não, ele é dono da prata e do ouro. Como é que ele gosta disso? Então é uma interpretação errada, é uma teologia errada das Escrituras Sagradas. É o que Jesus fala lá em Mateus 15. São preceitos, são ensinamentos, são doutrinas de homem. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que quer você bem-aventurado. Ele quer. Agora presta atenção, não é, como eu falei esta semana mesmo para uma pessoa aqui, não é o que você faz, é para quem você faz. Deus não quer saber se você faz público de igreja, se você faz microfone, se você tem uma impressora ou um parque gráfico para imprimir livros, se você faz cadeira, se você faz vasos, se você faz bateria. Deus não quer saber, Ele quer saber o que você vai fazer fazendo isso. O que você vai fazer? É isso. Se for para glorificar o nome dEle, você vai ser um dos maiores empreendedores da terra. Por quê? Porque você vai reverter para a glória dele. Vai reverter. É o que eu tenho feito. Para mim foi horrível deixar de pegar propina como funcionário público que sou, como eu fazia antes de ser crente. Viu? Exigir recursos fora do meu pagamento, fora do meu salário, do meu lerite. Do quê? Dos munícipes. Ah, pastor, você fazia isso? Então você não prestava? Não tem um crente na terra que prestava antes de conhecer Jesus. Todos nós somos reciclados por Evangelho. Todos. A igreja é formada de pessoas que foram resgatadas do inferno. E quem é o líder do inferno? O devorador, o diabo. Por isso que Ageu, o mesmo Ageu no capítulo 1, ele diz no verso 6, ele diz: por isso que você come e não se sacia, por isso que você bebe e não se satisfaz, por isso que você se cobre e continua com frio, por isso que dorme e continua com sono, por isso que você trabalha e não tem nada, porque é num saco furado, ele diz. Não tem a bênção de Deus. Agora, Lucas, no capítulo 6, 38, diz: dai e ser-vos-á dado uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, vai derramar sobre a sua vida. Isso significa o quê? Que agora você já está associado a Deus, e o diabo não pode, como João diz lá na sua epístola, no capítulo 5, 19, diz que o diabo não toca. O diabo não pode tocar nos tesouros que Deus deu para você. Por quê? Porque são riquezas. E Salomão, lá no capítulo 22, 10 do seu livro, diz assim, no provérbio diz assim: a bênção do Senhor é que é riqueza. Você tem a bênção do Senhor? Se você tiver a bênção do Senhor, você é rico.
mesmo como o próprio Salomão diz lá no capítulo 13, verso 7 do livro, diz assim: há quem seja rico e seja miserável, e pobre que tenha tesouros inestimáveis. Sou eu, pobre com tesouro inestimável. É verdade. Eu fico vendo pessoas do nosso convívio, crentes, que quando nos vê falam: pastor, você está chique. Aí eu falo: tô mesmo. Sabe por quê? Porque o devorador, ele não pode entrar no meu lar. Ele não pode entrar, nunca pôde. Desde que eu me associei, desde que eu me juntei ao Deus da palavra, que ele tem riquezas em glória para suprir a necessidade. Quantas das vezes, você que não me conhece, peguei todo, isso foi por muitos anos, peguei todo o meu ganho e investi na obra de Deus, tudo. Isso com 7 filhas para sustentar. E minha mulher, ela não podia encher o carrinho de compra, ela ia comprando por dia as nossas necessidades. E quantas das vezes pensavam que não tinha mais óleo na despensa, quando abrimos tinha mais uma garrafa, mais 1 litro de óleo lá. Assim era com arroz, com feijão e com a mistura. Você viveu já isso? Mas você pegou todo o seu ganho e investiu na obra de Deus? Acreditando naquilo que Moisés falou, que ele é a sua bandeira. Está lá em Êxodo 17. Ele é o Jeová Jiré da sua vida. Ele é o Nissi. Ele é o Shalom. Ele é o El Shaddai. Então, é o Deus da tua paz. Para aqueles como Paulo, que diz em Filipenses, aqui no capítulo 3, sabe o que ele diz? Ele diz assim: o que para mim, no verso 7, era lucro, então eu perdi por causa de Cristo, e considero tudo perdido por causa do conhecimento que hoje eu tenho de Jesus. Esse Paulo aqui, no capítulo 3 de Filipenses, eu perdi todas as coisas. Deus quer dependência dele. Como o povo de Israel estava no deserto dependendo de Deus. 40 anos no deserto, 2 milhões de pessoas no deserto. Sabe o que Deus fazia? Mandava pão que caía dos céus. Então Deus fez uma padaria no céu, presta atenção. Ele fez uma padaria e anjos estavam trabalhando a noite inteira, para de manhã aqueles 2 milhões de pessoas acordar, como você faz quando vai na padaria buscar pão, é porque teve padeiro trabalhando lá a noite toda. Então você chega às 6, 7 horas da manhã, na padaria tem pão quentinho, né? Porque alguém trabalhou. Era assim com esses 2 milhões de pessoas, dependendo de Deus. O frio da noite, Deus mandava um maçarico, viu? Para esquentar eles à noite. E de manhã, ou durante o dia, por causa da insolação, ele colocava uma nuvem no sol, para não queimá-los no deserto. Por que você se enche de filosofias, quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus de toda riqueza e glória? Por que você deixa que o diabo, o devorador, que está lá no livro de Joel, ele entre na sua vida e pegue? Eu conheço milhares de crentes que o salário deles só vai até 15 dias do mês, mas acontece que o mês tem 30, e os demais outros dias é contando moedinha e sofrendo. Não é diferente do que está escrito aqui. E eu não estou aqui dizendo para você do culto da prosperidade, não sou não. Pelo contrário, dizendo para você que se ofertar
vai acontecer, se você frequentar, fazer a corrente, vai acontecer. Até porque aqui nós não temos corrente, aqui as correntes são quebradas, aqui a gente quebra as correntes, viu? Os laços, as algemas da escravidão do pecado, porque o devorador é que acorrenta e prende as pessoas e faz elas então acomodarem-se numa vida miserável, onde elas sequer podem ser sustentadas. O convite que nós te fazemos não é para você vir para a nossa igreja. O convite que nós te fazemos é para você acreditar que pode ser melhor. Você pode ser melhor. Se você de fato se enquadrar nos requisitos que o Paulo se enquadrou. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro. Lá no capítulo 9, ele encontrou-se com Jesus. E sabe que Jesus falou para ele? Paulo, até quando você vai resistir os aguilhões? Até quando você vai sofrer? O aguilhão é um objeto, é um instrumento de tortura. O aguilhão, com uma ponte aguda, é uma vara com uma ponte aguda na sua ponta, para o quê? Para ser uma espécie de estilete, para fazer os animais trabalharem. O nosso Deus é um Deus de liberdade. E Ele quer livrar você. Ele quer livrar você. Ele vê você sofrendo. Qual pai que ele fica feliz em ver o seu filho sofrendo? Nenhum. Eu quando vejo as minhas filhas sofrendo alguma coisa, eu também me aborreço. Fico um tanto aturdido. E já peço ao Senhor socorro. E na medida do possível, eu me presto a socorrer. Entendeu? Deus quer fazer isso com você. Quando agora 60% dos brasileiros estão inadimplentes com seus nomes sujos. Você está com o seu nome sujo? Está errado isso daí. Quando uma empresa aqui do Brasil sujou meu nome, eu processei ela. E ela teve que ressarcir com danos morais, inclusive. Por quê? Porque a Bíblia diz que você tem que ter um bom nome. Seu nome é bom? Conheço pastores que estão aí com seus nomes arrebentados na praça, com cheques sem fundo, com tudo estourado na sua conta, estão vivendo no vermelho. Os filhos de Deus não vivem assim. Os filhos de Deus não é quem prega a palavra e vai na igreja, não. Os filhos de Deus não vivem assim, porque Paulo diz que ele supre com fartura, com glória. Por quê? Porque ele é o dono da prata e do ouro. Eu sempre digo aqui que se minha filha ligar agora e ela está fora do país, 2 das minhas 7 filhas, ou outras que estão no interior, e elas ligarem, eu pego o avião ou o carro e vou para lá para socorrê-las. Deus é assim também. Se você for filho, outras pessoas estão sofrendo fora do país ou no interior, eu não vou, eu não gasto meio litro de gasolina para ir, mas as minhas filhas, meus netos, meus genros, eu vou. Por quê? Porque é da minha família. Deus é assim, queridos. Deus é assim, amados. E Ele é um Deus de recursos. É um Deus que tudo pode. Por isso que o Moisés diz que Ele é o provedor, é a bandeira, é o escudo. Ele colocava todos os seus cuidados. E você sabe que ele teve muita adversidade no Egito e fora do Egito, lá no deserto. Mas ele venceu em tudo. Por quê? Porque ele era assim com Deus. Seja assim com ele também. Viu? Lembra-se do Abraão? Abraão saiu forasteiro, indigente, saiu andarilho,
saiu peregrino pela terra, mas você vê ele saindo no capítulo 12 do Gênesis, e no capítulo 13 ele é um homem milionário. Por quê? Porque Deus, dono da prata e do ouro, falou: esse camarada está comigo, esse cara é meu, eu vou abençoar a vida dele. E todo mundo de lado ficava assim um tanto temeroso, né? Como você, quando vê um figurão que passa lá no seu avião, passa lá no seu carrão, entendeu? Passa lá na sua rua, entendeu? As pessoas te dobram diante dele, entendeu? E até invejam e temem. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer prosperar os seus caminhos. Deus quer que o devorador que está tirando o seu sono, viu? O devorador que está minando todo o seu trabalho e que está levando todo o seu suor e o teu pão, como está lá no Salmo 127, é um pão de dores. Deus quer mudar essa história, mas para isso Ele precisa que você se associe a Ele. Venha então, fiquemos em pé e oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, por nos alertar e despertar que em Ti, Senhor, estão todas as riquezas, as boas dádivas e o dom perfeito. Que possamos, Senhor, acordar para sermos também, Senhor Jesus, participantes destas maravilhas já na terra, porque o Senhor disse que se nós deixarmos tudo para te seguir, o Senhor nos dá 100% aqui na terra e depois a vida eterna. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.